Vamos falar nessa noite sobre o tema Marcas de uma Vida que Valeu a Pena. Baseado no texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 a 8. Nós vamos ler agora, você pode ficar sentado mesmo. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para o coração de vocês hoje. De verdade, eu tenho certeza que é uma palavra de Deus para nós. Então, nós vamos pensar sobre, marcas de uma vida que valeu a pena. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 a 8, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça, vamos orar. Ó Deus querido, nesta noite, mais uma vez, na Tua presença, nós queremos render a Ti honra, glória, poder e majestade. Tu és aquele que governa os tempos, a eternidade, e para Ti não há nada demasiadamente difícil. Por isso, nessa noite, Deus, nós clamamos que o Senhor ministre ao nosso coração, segundo aquilo que a Tua palavra está sendo revelada nesta noite para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Oramos, repreendemos todo impedimento, toda ação do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar falando aqui, usando esse texto, mas fazendo uma analogia, uma aplicação, para a gente começar a entender um pouquinho a respeito do assunto que eu vou falar nessa noite. Se a gente parar para pensar, as férias estão chegando aí, né? Vai chegar uma hora de viagem, que você vai entrar num carro, num ônibus, na sua Ferrari, na sua Hilux, e vai sair em direção ao seu destino. E é interessante que quando a gente pega as estradas, as rodovias, para fazer uma viagem, ou para cumprir um compromisso, ou para fazer qualquer coisa, seja qual for aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente vai encontrar ao longo dessa estrada placas que vão nos orientar a respeito do caminho onde nós queremos chegar. Né? Nós temos um alvo onde nós queremos chegar. Nós temos um objetivo final onde nós queremos chegar. E o trânsito, ele não está aí sem nenhuma coordenação ou tipo de supervisão. Existe uma lei que rege como as coisas no trânsito devem acontecer. Se você pega uma estrada para sair de um ponto A ao ponto B, existe toda uma legislação de trânsito e uma sinalização que estabelece onde você pode fazer uma ultrapassagem, qual é a velocidade máxima que você pode andar. As placas vão te orientar as tomadas de decisão segundo aquilo que você propôs no seu coração para ter como um objetivo final de chegada, né? E quando a gente sai, então, nessas estradas, a gente vê duas classes de pessoas que são facilmente identificadas diante daquilo que eu falei, de leis, de regras,
de indicações, existem aqueles que vão respeitar essas leis e regras, mas existem aqueles também que não vão respeitar o limite máximo de velocidade. Então nós vamos ver um grupo de pessoas que saem para pegar as estradas de maneira prudente. Eles dirigem de maneira prudente, mas nós vemos um outro grupo de pessoas que podem ser classificados como imprudentes ou insensatos. Fazem uma ultrapassagem onde não pode, onde é proibido, abusam dos limites de velocidade, e isso coloca em risco não apenas o trajeto, mas isso também coloca em risco principalmente o seu objetivo final, a sua chegada. E a gente precisa entender que as nossas escolhas e atitudes, elas vão revelar onde e como nós queremos chegar. Se é que chegar é importante para nós. Eu acredito que todo mundo que sai para chegar em algum lugar deseja chegar. Agora, se a pessoa não entende que deve ser prudente nesse caminho, nessa estrada, ela corre um grande risco de se expor e ela pode até chegar lá, mas ela pode não chegar como ela gostaria. Ela pode chegar machucada depois de um acidente. Ela pode chegar com algum prejuízo financeiro, material, por causa da sua imprudência. Então, a gente precisa pensar nessa relação, porque as nossas escolhas e atitudes, elas realmente vão demonstrar aonde a gente quer chegar. Agora, o ponto aqui é que nós devemos olhar para essa introdução e aplicá-la de alguma maneira à realidade da nossa vida espiritual. Se a gente olhar para a nossa vida espiritual, nós podemos também compará-la a uma estrada, um caminho. Um caminho que vai nos levar a um destino final. A Bíblia fala claramente sobre céu e inferno. As pessoas decidem a estrada que elas querem pegar segundo o destino que elas desejam. Não tem como uma pessoa querer chegar no céu e andar na estrada que leva para a perdição. A Bíblia fala que larga é a porta que leva à perdição, que leva ao inferno. Estreito é o caminho que leva à salvação. Então, não existem vários caminhos que levam para o céu. Ao contrário das estradas, naturalmente falando, uma cidade ela pode receber várias rodovias. Pessoas que vêm de vários caminhos. Mas quando a gente olha para a nossa vida espiritual, nós vamos identificar claramente que existem apenas duas estradas. Uma que vai nos levar para a perdição e outra que vai nos levar para a vida eterna. E a pergunta que eu faço para você hoje é: onde você quer chegar? Se você chegar, como você quer chegar? Na sua vida espiritual, para onde você está caminhando? Como eu disse, assim como no trânsito existem leis e placas que vão nos levar de maneira segura ao nosso destino, assim também é na nossa caminhada de fé. Mas como assim, pastor? Onde que estão essas leis? Onde que estão essas placas? Na nossa caminhada de fé, a gente identifica claramente isso e unicamente isso na palavra de Deus. Sabe, as opiniões elas mudam, as emoções elas oscilam, mas a palavra de Deus, ela sempre permanece inabalável. E a gente precisa, então, olhar para a Bíblia e não apenas olhar para ela, mas tê-la como única fonte de orientação e direção para a nossa vida. Amém? A gente precisa olhar para a palavra. Olha o que o salmista diz no Salmo 119:9. Coloca aí, Ana, para nós. Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Sabe como? Observando-o segundo a tua palavra. Salmo 119, 104 e 105 diz assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
Então, se nós queremos ter o nosso caminho iluminado por uma lâmpada, essa lâmpada se chama a palavra de Deus. E nós, como salmista, nós também devemos detestar o caminho de falsidade. Em João 14,6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós queremos chegar ao Pai se não formos pelo caminho chamado Jesus? Porque ele diz, nesse texto, eu sou o caminho. Não existe outro caminho para o Pai, a não ser através do Filho. O único que tem poder para nos ligar ao Pai é o Filho chamado Jesus. A palavra de Deus diz que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente através de Jesus. Jesus é esse caminho. Jesus é a verdade e a vida. E quando a gente olha para esse texto, então, de 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ver claramente esses mesmos dois grupos de pessoas, os prudentes e os imprudentes, os sensatos e os insensatos. E Paulo, aqui no contexto que nós estamos vendo, ele estava ali já no final da sua rota em quilometragem de vida. Ele já estava quase chegando ao seu destino tão desejado. Ele estava quase que passando pelo portal de entrada da cidade que ele gostaria de chegar, que é a cidade eterna. E o portal é a morte. O destino final, ele vai ser alcançado através do portal da morte. E Paulo estava ali nos seus últimos dias e ele escreve uma carta ao jovem pastor chamado Timóteo. Uma carta de orientação, uma carta de conselhos fundamentais àquele jovem pastor. Olha só o que ele diz no verso 2. Orientações e conselhos fundamentais. Prega a palavra. Essa palavra no original aqui é logos. Ele nos direciona justamente ao verbo eterno. Lembra do texto quando diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo habitou entre nós e se fez carne. Então, quando Paulo fala para Timóteo, prega a palavra, ele está falando para Timóteo, prega Jesus, fala de Jesus. Mas ele não fala só isso, no verso 1 ele fala perante Deus e Cristo Jesus. Ele alerta aquele jovem pastor que ele deveria não apenas pregar a palavra, mas pregar de uma maneira consciente, que ele haveria de prestar contas ao Deus vivo. Ele ainda orienta Timóteo dizendo, prega a palavra porque você vai prestar contas e faça isso com todas as ferramentas legítimas. O que ele está querendo dizer? O próprio texto fala, né? Com correção, com exortação, com ensino, com repreensão. Usa de todas as ferramentas e nós, inseridos no contexto de igreja, se nós queremos de fato ouvir a palavra de Deus ela vem permeada e recheada por também repreensão, por também correção. E é isso que Paulo está dizendo, e ele ainda diz para aquele jovem pastor, permaneça fiel à sã doutrina. Uma igreja de verdade, ela está fundamentada na pregação da sã doutrina. Eu confesso que às vezes eu sou levado por algum momento de querer trazer uma mensagem para agradar vocês. Mas a minha consciência me pega. A minha consciência bate. E eu me vejo na situação de Timóteo, que recebeu um conselho, olha, prega a palavra. Ainda que essa palavra seja dura aos ouvidos de quem está recebendo, mas prega a palavra com responsabilidade. Mas o texto, ele vai nos mostrar algo mais. Ele mostra a realidade dos últimos dias. A realidade vista, então, em dois grupos de pessoas. E eu preciso que você, nessa noite, reflita a respeito de qual grupo de pessoas você tem uma identificação maior. Com qual grupo de pessoas que eu vou falar aqui? E eu quero, então,
entrar no primeiro grupo, e eu vou falar especificamente desse grupo que são pessoas que recusam ou distorcem o evangelho. O verso 3 e 4 vai falar sobre isso, e Paulo, é interessante a gente ver que quando ele fala com Timóteo, ele não ilude Timóteo. Ele não usa de palavras aveludadas, ele não usa de nada a não ser a verdade. Ele abre os olhos de Timóteo, ele não apresenta então promessas vazias para a vida ministerial daquele jovem pastor. E ele começa dizendo então, a partir do verso 3, a respeito de uma verdade. Uma verdade que aquele jovem pastor, muito provavelmente, haveria de encontrar. Como todos nós pastores esparramados pelo Brasil e pelo mundo afora, nós encontramos pessoas assim, homens e mulheres que recusam, ou quando não recusam, ousam em distorcer a verdade do Evangelho. Olha o que diz o verso 3, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. A grande verdade é que o Evangelho nunca foi popular. O Evangelho nunca foi popular, sabe por quê? Justamente porque o Evangelho de verdade, ele nos confronta. O Evangelho de verdade, ele nos coloca no nosso lugar, ele mostra para nós quem nós somos de fato, sem nenhum tipo de máscara, ele denuncia o nosso pecado. O Evangelho de verdade é um tapa na cara do orgulho humano. É por isso que muitas pessoas recusam em ouvir o Evangelho. É por isso que muitas pessoas precisam deturpar a verdade para que ela seja adequada à sua realidade de ego, à sua vontade de vida. Mas não existe negociação com a verdade do Evangelho. Não existe, quando nós falamos de vida espiritual e Evangelho verdadeiro, política da boa vizinhança. Isso é uma mentira. Não existe um Evangelho que se adequa a minha vontade de vida. Não existe um evangelho que vai se adaptar às minhas vontades. Não existe. A palavra de Deus é única, é plena, e isso, na maioria das vezes, vai acontecer a ofensa, quando nós começamos a colocar nome nos pecados. Quando nós expomos a verdade de quem nós somos, a verdade de quem, daqueles que nos ouvem, de quem eles são, daquilo que eles têm vivido. Quando você coloca nome no pecado das pessoas, no nosso pecado, isso é nos colocar contra a parede. Quando nós começamos a falar a respeito da mentira, da imoralidade sexual, do orgulho, da idolatria que existe dentro de nós. Quando nós começamos a falar do apego ao dinheiro. Quando nós começamos a falar a respeito dos comportamentos mais obscuros dentro de nós, que não são aqueles pecados tão declarados e visíveis aos olhos de todos, mas eles estão lá dentro de cada um de nós. Eles estão lá. Essa é uma verdade. A raiz do pecado, o corrompimento causado pelo pecado é uma verdade dentro de cada um de nós. Quando nós ousamos a falar a respeito de como deve ser a prática sexual segundo a palavra de Deus, as pessoas falam: que Deus de amor é esse? Que não respeita o amor das pessoas, o livre amor, que na verdade de livre não tem nada, e nós não falamos então de liberdade, sim de libertinagem. As pessoas querem um evangelho que se adeque à vontade e ao estilo de vida delas. E a pergunta que nós devemos fazer, então, é: como você vai agir quando você for ofendido pelo Evangelho? Porque a grande questão é que todos nós somos ofendidos pelo Evangelho. Mas o ponto que eu quero falar aqui é a maneira como nós respondemos a essa ofensa. Porque alguns se ofendem com o Evangelho e o recusam.
A verdade, quando ela é exposta, ela causa uma ofensa e um grupo de pessoas, o grupo dos imprudentes, dos insensatos, eles não querem aceitar a repreensão e a ofensa. Eles não aceitam. E eles decidem, então, se rebelar. Qual é a sua resposta para a ofensa do verdadeiro evangelho na sua vida? Qual é? Onde essa ofensa vai te levar? Mateus 12:30 fala assim, ó, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe essa política de boa vizinhança. Ou o evangelho vai vir ofender você para te levar a uma intimidade maior com Deus, a uma vida de renúncia, de entrega, de arrependimento e mudança de vida. Ou ele vai gerar em você uma recusa, ou ele vai gerar você um asno pela verdade. Eu não quero isso para a minha vida. Martim Lutero diz assim que se você prega o evangelho de uma maneira que nunca ofende ninguém, provavelmente não está pregando o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta, é aquele que denuncia o nosso pecado. Esse grupo de insensatos, eles não são apenas rebeldes quando ofendidos pelo evangelho, mas eles também se demonstram como pessoas que buscam os seus próprios interesses. No verso 3 ainda, ele diz assim, ó, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. A grande verdade é que eles não querem conselhos. Eles querem cúmplices e aliados. Sabe quando uma pessoa procura, eu como pastor eu já vivi isso, às vezes a pessoa me procura, não é porque ela quer um conselho, porque ela quer ter na minha resposta um aliado para o mau comportamento dela. Ela quer ter na minha resposta uma justificativa para o pecado que ela está vivendo. É esse povo que busca apenas os seus próprios interesses e não aceitam a repreensão. Você precisa entender que se a sua fé nunca te confrontou, talvez ela nunca tenha te transformado. Porque uma fé de verdade, baseada na palavra de Deus, ela nos confronta. Faça uma autoanálise da sua fé. A sua fé confronta você? Se a fé que você vive nunca te confrontou, ela tem que ser posta em xeque. Não existe viver o evangelho verdadeiro sem transformação. Isaías 30, 9 e 11. Olha só, porque povo rebelde é esse? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, olha o que está falando o texto, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis. É isso que eles querem. Profetizai-nos ilusões. E o verso 11 piora a situação. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Você acha que esse povo está querendo Deus? O que eles estão dizendo? Nós não queremos ouvir a verdade. A versão, nova tradução da linguagem de hoje, o verso 11 fala assim, ó, como se eles estivessem dizendo para os profetas, deem-o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Charles Spurgeon tem uma frase que diz assim, o evangelho ofende o homem natural, ele o humilha, o chama ao arrependimento e o coloca de joelhos diante da cruz. Essa deve ser a nossa relação, a nossa reação diante do evangelho verdadeiro. Quando pisoteados por ele, quando chicoteados por ele, quando confrontados por ele. Nós devemos ser levados ao arrependimento e, consequentemente, de joelhos aos pés da cruz.
Aquele povo, insensatos, não são apenas ofendidos pelo Evangelho e se rebelam. Eles não buscam apenas os seus próprios interesses, mas eles também são os que recusam ouvir a verdade. O verso 4 diz assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As nossas ações, elas são uma declaração explícita de que caminho nós queremos tomar. As ações desse povo eram uma declaração explícita de que não queriam andar no caminho. O evangelho verdadeiro é esse evangelho que confronta. E ele deve nos levar a uma transformação. Porque o evangelho verdadeiro transforma. Amém? Agora eu quero falar sobre o segundo grupo. O grupo dos prudentes. O grupo dos sensatos. Representados aqui na vida do próprio apóstolo Paulo. Quero deixar claro também que nem todos nós, graças a Deus, vamos passar pelas coisas que Paulo passou. Mesmo porque eu acho que nós não vamos estar dispostos a ir ao ponto que Paulo esteve. Eu sempre ouvi no seminário que o nível de sucesso no nosso ministério está intimamente ligado ao nível de renúncia que nós estamos dispostos a fazer. E Paulo foi um exemplo. Paulo foi um grande homem de Deus. E ele falando então aqui para aquele jovem pastor Timóteo, a respeito e através da sua própria vida, ele descreve como ele viveu e como ele morreria. E o primeiro ponto que eu quero falar então, baseado nesse segundo grupo, é que Paulo, como um verdadeiro cristão, transformado pelo Evangelho, ele vivia uma vida como oferta a Deus. O verso 6 diz assim, ó, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava dizendo, a minha estrada está terminando. Eu estou nos últimos passos, nos últimos quilômetros para chegar ao meu destino. Paulo, ele sabia que ia morrer. Ele sabia. E a gente precisa entender que quando a gente olha para a nossa caminhada de fé como uma estrada, o nosso objetivo não é ficar na estrada, somente na estrada. Amém? O nosso objetivo é chegar ao ponto final. Você quer pegar uma estrada sem fim? Não. Então, durante o tempo de exposição na estrada, nós vamos passar por muitas coisas. Agora, a gente precisa ter consciência de que o tempo de estrada demonstra que nós somos peregrinos e passageiros nessa terra. E Paulo tinha essa consciência. E ele sabe que a morte o estava rondando. Estava chegando próximo o momento de passar pelo portal da morte. A morte não é um portal, tá? A morte é um espírito. Mas Paulo sabe que ele haveria de enfrentar a morte. Só que o que eu vejo de interessante nisso é que, a partir do momento que Paulo encontra com Jesus, a morte deixa de ser um problema. A morte já não preocupa mais aquele homem. Justamente porque ele sabia a vida ou a estrada que ele tinha levado. Uma vida em oferta a Deus de maneira completa. Olha só o que diz Filipenses capítulo 1, 21, como Paulo escreve, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver na estrada dessa vida, enquanto eu viver na estrada dessa vida, eu viverei na alegria de Cristo, servindo a Cristo, me entregando a Jesus, tendo intimidade com Ele, caminhando com Ele, porque para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro, porque ele sabe que a consequência de passar a estrada, de andar por essa estrada chamada Jesus, ou ao lado de Jesus, trará a melhor recompensa possível.
Viva para Jesus de maneira completa e intensa. Sabe, homens como Paulo, sensatos e prudentes, não fazem de Deus uma programação de domingo. Quem diria se alguns fizessem, né? Pelo menos uma programação de domingo, né? Pelo menos uma programação de domingo. Mas tem aqueles que são piores, que não fazem nem de programação de domingo. Mas o verso 7 fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está falando de um compromisso e uma responsabilidade com a verdade. Combati o bom combate. Completei a minha carreira. E de que maneira? Guardei a fé. Eu guardei a fé. Martim Lutero diz assim, paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nós precisamos ter um compromisso com a verdade. Paulo não fez do evangelho na sua vida um amuleto, mas ele fez do evangelho um estilo de vida. Paulo não fez do evangelho na sua vida apenas um conjunto de regras, mas em fazendo-o como um estilo de vida, recebe a leveza causada pela transformação. Ele toma, como diz a palavra de Deus, a palavra do próprio Jesus, tomai o meu jugo, que é leve e suave. Paulo, decidindo por ter o evangelho como um verdadeiro estilo de vida, ele decide e opta por levar uma vida leve aos olhos de Deus. E, infelizmente, às vezes essa vida leve aos olhos de Deus não é uma vida leve aos olhos dos homens. E olha que eu estou falando isso porque justamente a vida de Paulo não foi nada fácil como alguns pensam. Não foi um rio de vaidades ou um jardim de flores, muito menos um parque de diversões. A vida de Paulo não foi como muitos estão vivendo hoje, uma Cristolândia, um parque de diversões gospel. A vida de Paulo foi uma vida intensa e dedicada ao compromisso com a verdade. Custasse o que tivesse que custar. Ele tinha compromisso com a verdade. Por isso ele diz, combati o bom combate. Completei a minha carreira e guardei a fé. Hans Burke diz que quando Paulo estava escrevendo esse texto, combati o bom combate, o que ele estava falando de lutas que ele teve que enfrentar. Lutas contra poderes malignos, lutas contra Satanás, lutas contra um sistema religioso corrompido, lutas contra a hipocrisia, contra a violência, luta como homem contra homens maus. E sabe, talvez a pior delas, a luta contra o seu velho homem interior. Aquele que mais nos derruba, aquele que mais quer nos parar. Sabe, esse era o bom combate de Paulo. E a gente entende que quando ele diz bom combate, é viver uma vida de amor ao Evangelho de Cristo. É isso que ele está dizendo. Eu preciso que você pense nisso também. E eu quero te dizer que se a sua fé, ela nunca te colocou em conflito com o padrão do mundo, se a sua fé nunca te colocou em conflito com o padrão do mundo, talvez você ainda não tenha começado a lutar o bom combate. E a pergunta que nós devemos fazer hoje, baseado naquilo que nós vemos na vida de Paulo, é: qual é o fator principal de Paulo para viver, então, uma vida como oferta a Deus? Para viver de uma maneira que ele não fizesse de Deus mais uma programação do seu dia a dia, do seu final de semana. Qual é o segredo? A resposta é que ele tinha uma visão muito bem clara, humanamente falando, a respeito do que era a sua vida. Olha o que diz Atos 20, 24. Porém, em nada
considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo olhava para ele, quem ele era, para onde ele ia, qual era a estrada que ele estava tomando. Sabe, Paulo um dia estava na estrada da perdição. A palavra de Deus diz que um dia Paulo, munido de cartas para prender e até matar cristãos, no caminho, na estrada para Damasco, na estrada da destruição, na estrada da condenação humana, na estrada do poder aparente humano, ele se encontra com o Deus do caminho, chamado Jesus. E a Bíblia diz que ele cai por terra. E ali o seu caminho mudou. Tudo isso leva a Paulo a viver um momento onde ele estava pronto e ele já poderia morrer em paz. E a pergunta que nós fazemos então é: o que é o sucesso, afinal? Precisamos repensar nessas definições e conceitos sobre isso, como foi o fim da vida de Paulo. Paulo, nos seus últimos quilômetros da vida, preso, aguardando a sua execução, desprovido de riquezas materiais, solitário, cheio das marcas e cicatrizes por causa do seu amor por Jesus. O que é sucesso? Mas com a consciência limpa e o coração cheio de alegria em Cristo. Essa era a condição de Paulo. Um homem que escolheu andar no caminho. Um homem que decidiu andar prudentemente, cheio do Espírito Santo. Na caminhada da fé, na estrada daquilo que é espiritual, o que mais importava para Paulo era a consciência de dever cumprido. Uma alegria incondicional causada por Cristo dentro dele. Aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. O que mais importava para aquele homem era ver os frutos espirituais. Ser um exemplo para gerações futuras e, acima de tudo, ter a convicção de, em Cristo, da obra de Cristo, do sangue de Cristo, da cruz de Cristo, receber a coroa da vida. O sucesso para Paulo não estava em ter tudo, em ter muito, mas em ser e fazer tudo por Cristo. Para concluir, então, eu queria convidar você para ficar de pé. Como eu disse, nem todos vão viver o que Paulo viveu. O verso 8, ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo sabia que não havia mérito próprio. A coroa viria por causa da obra de Cristo. Filipenses 3:8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nós não vamos sofrer, talvez como Paulo sofreu, mas na sua essência de vida, que o nosso fim seja como o de Paulo. Que nós possamos alcançar a linha de chegada de cabeça erguida, justificados por Deus. Que nós possamos chegar à linha de chegada de consciência limpa e que fomos lavados pelo sangue de Jesus. Que nós possamos cruzar a linha de chegada com um coração cheio de Jesus, transformados pelo Espírito Santo e com os olhos
que nunca perderam o foco da eternidade. Amém? Tudo isso por causa dele. Tudo isso por causa de Jesus. É ele que nos dá esperança. É ele que faz com que nós mantenhamos o nosso foco. É ele que faz com que nós escolhamos depender dele e falar: Senhor, não me deixa desviar. Senhor, não me deixa sair do caminho. Vamos cantar uma canção.